Erro número 3. Ocorreu um erro ao validar o XML do evento, agora com o erro de codilotação. O que isso quer dizer? Código da lotação tributária. Tá? Ou seja, está faltando um S1020 das lotações tributárias dessa empresa. Tá? Verifica, nesse caso, aonde que esse funcionário, tá? Esse trabalhador está alocado, se é uma obra, se é um tomador de serviço, ou se ele só está alocado na filial ou na matriz da própria empresa. Tá? Verifica se está processado o S1020, de onde ele está alocado. Se não tiver, gera o evento, tá? E faz o envio do S1020 e depois reagenda o S1200, tá bom? E o último, rúbrica não permitida em folha de 13º salário. Esse aqui ocorre muito quando a gente está tentando enviar a folha do 13º, né, o S1200 do 13º integral, e aí o usuário do sistema foi lá na folha de pagamento desse 13º e incluiu um evento que só pode ser utilizado em folha mensal. Tá? E aí a rúbrica desse evento é feita uma validação no portal. Quando você tenta enviar essa folha do 13º com essa rúbrica não permitida, ele vai te dar essa mensagem de erro, né? Porque houve uma validação dentro do portal do E-Social e ele viu que aquela rúbrica em si não pode ser utilizada para aquela tributação, tá? Então, por isso que ele é rejeitado por conta dessa situação. Vamos falar agora do 13º, tá? Então, S1200 do 13º integral. Então, aqui a gente tem algumas situações. Adiantamento integral em mês diferente de dezembro, tá? Às vezes a gente tem, em algumas situações, algumas empresas que gostaria de fazer o adiantamento do 13º integral, ou seja, o 13º inteiro, né, em um mês que seja diferente de dezembro. Por exemplo, em novembro, em outubro. Já vi casos que a empresa adianta o 13º, quer adiantar o 13º integral em agosto, tá? E por que ela quer pagar antes? Às vezes pode ser por força de uma convenção coletiva, né, algum sindicato colocou lá um acordo coletivo na convenção, né, dizendo que a empresa é obrigado a adiantar o 13º em novembro, por exemplo, tá? Ou por uma simples, né, liberalidade da empresa em querer adiantar esse 13º para os seus funcionários, tá? Qual o procedimento que a gente deve fazer dentro do E-Social? Tá? Então, a gente tem que fazer digamos aí que é uma troca de rúbricas, tá? Então a gente tem que ter uma rúbrica correspondente a um adiantamento. Então a gente calcula a folha, né? Então a gente calcula toda a folha do 13º integral em novembro, por exemplo, transforma esse 13º integral em um 13º adiantamento, tá? Já com os descontos dos impostos, tá? Que aí vai ocorrer, né? Que é a parte de INSS e o imposto de renda, tá? Então transforma isso tudo em adiantamento e envia para o social como adiantamento e não como 13º integral. Tá? Então, para o funcionário, fica como sendo o 13º integral. Para o E-Social, fica sendo como um 13º adiantamento, tá? De uma forma quase 100%, tá? Entre aspas. Então, nesse exemplo aqui que está na tela, então vamos lá, o valor do 13º é de R$ 1.045. Então, descontando o correspondente à contribuição previdenciária, R$ 78,37, o empregador vai pagar o valor integral do 13º na competência novembro de 2020. Aí ele vai incluir dentro do S1200, tá, na competência 11, a rúbrica de adiantamento de 13º salarial, natureza 5001, tá? Por quê, pessoal? Não pode enviar o 13º integral em novembro, porque é vedado pela legislação atual, tá? Então, por isso que é permitido adiantar? É, tá? Mas vai como adiantamento na natureza 5001. Rúbrica 5001, tá? Então, vai o valor adiantado de R$ 966, tá? E não o valor integral, que seria de R$ 1.045. Por que não pode ir os R$ 1.045? Porque você vai ter que recalcular esse 13º integral
na competência dezembro. Tá? E aí, quando você calcular lá, você vai ter que descontar a contribuição previdenciária, que é os R$ 78,37. Só que se você adiantou R$ 1.000,45, como que você vai descontar agora os R$ 78,37? Não tem saldo, né? Então, por isso que a gente tem que adiantar o valor líquido que o funcionário vai receber do 13º integral e não o valor total que seria o bruto dele, né? Que ele ia receber lá na folha de dezembro, tá? Então, lá no período da apuração anual, no mês de dezembro, o declarante ele vai lançar como vencimento o valor total, os R$ 1.045, e com os descontos, tá? O valor do adiantamento do 13º pago, né? O que você pagou lá de R$ 966, e também o valor da contribuição previdenciária, R$ 78,37. A folha anual, ela fica com um valor líquido zerado, tá? Então, aqui, nesse exemplo, não tem médias, tá? Porque se tivesse médias, como ficaria? E também não houve o imposto de renda deduzido, tá? Agora, se tivesse médias, como ficaria? Então, na folha do mês 11, a gente teria o cálculo das médias até a competência 10. Calcularia 10 avos de média, né? E pagaria nesse 13º integral do mês 11. Quando calcular o 13º integral, o sistema de folha de pagamento vai recalcular as médias do mês de janeiro até o mês 11, tá? E vai verificar ali a diferença de média. Então, pode ser aqui nessa segunda etapa do nosso exemplo, pode ser que o valor total fique maior, e aí vai ter um saldo a pagar para o funcionário, tá? Acabou por aqui o 13º integral? Ainda não. No caso das médias, ainda falta um dozeavos de média, que é o fechamento da folha 12. Tá? Então, ao calcular a folha de dezembro, o sistema ele vai reprocessar as médias de 12 avos, do mês de janeiro ao mês de dezembro, e vai fechar a média ali com um complemento de 13º na folha da competência 12. Tá? Aí sim, a gente tem o fechamento do 13º no sistema da folha de pagamento e também lá no portal do E-Social, tá? Então, com isso, tá? Com esses exemplos, com esses estudos de caso, a gente finaliza aqui o nosso evento S1200, tá? Na próxima aula, então, a gente vai ver o S1210. Um abraço e até lá!